Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios. Boa tarde à direção da rádio e toda a sua equipe. Estamos aqui neste sábado, lindo e abençoado por Deus, com gratidão pela companhia de vocês que nos ouvem e agradecidos à Rádio Três Rios por nos ceder esse espaço para o programa Uma Razão para Viver. O programa Uma Razão para Viver é uma realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Aqui quem vos fala é Ivone Rezende e hoje irei fazer o programa Uma Razão para Viver a convite da instituição. E estou muito feliz com a divulgação da doutrina espírita. Para você que não sabe onde fica a Sociedade Espírita Joana de Ângeles e tem vontade de conhecer, fica aqui o nosso convite. Temos reuniões públicas todas segundas e quintas-feiras, às 20 horas. E aos domingos temos Escola do Evangelho, às 9h30. Estamos localizados na Travessa Paulino Alves, número 145, no bairro da Vila Isabel, ao lado do residencial Vila Nova 1. Hoje, queridos ouvintes, nós vamos começar o nosso programa com uma prece, com a Ave Maria. Essa prece, ela foi psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, ditada pelo espírito Amaral Ornelas, e ela nos diz o seguinte: Ave Maria. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram, na sombra da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres, sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e o anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Por que começamos o nosso programa com a Ave Maria? Amanhã, como todos já sabem, né? Amanhã é o segundo domingo do mês de maio. Como, né, no Brasil, nós comemoramos esse dia, né, o segundo domingo do mês de maio, com o Dia das Mães. O Dia das Mães, como conhecemos hoje, tem origem nos Estados Unidos, que começou lá em 1914. No Brasil, o Dia das Mães foi oficializado no governo de Getúlio Vargas pelo decreto de número 21.366, em 5 de maio de 1932. Por meio desse documento, determinou que o segundo domingo do mês de maio, como momento para comemorar os sentimentos e virtudes do amor no amor materno. Antes desse dia, né, ser oficializado, algumas comunidades e igrejas já promoviam homenagem às mães, principalmente em escolas e na missa. A Igreja Católica teve um papel importante na consolidação da data, provendo celebrações religiosas em homenagem às mães.
ligando a figura materna à figura de Maria, a mãe de Jesus, a mãe de todos nós. Maria é e sempre foi o mais profundo amor. Maria foi a mãe do ser mais puro que já passou em no nosso planeta, Jesus Cristo. E considerando que Jesus é nosso irmão, filho de Deus, somos também filhos de Maria. No livro A Caminho da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Emmanuel afirma que Maria de Nazaré foi escolhida para desempenhar a missão de ser a mãe de Jesus e que, quando Cristo estava para chegar, as entidades angélicas do sistema solar movimentaram-se nas proximidades da Terra, adotando providências de vasta e generosa importância que foram levadas a efeito. Escolhem-se os instrutores, os precursores imediatos, os auxiliares divinos, e assim todos que auxiliaram Jesus quando da sua chegada colocaram-se a esse serviço. Maria, na época em que deveria dar a sua contribuição como mãe de Jesus, recebe a visita de Gabriel, espírito da equipe direta de Jesus, que lhe traz a notícia de que ela havia sido escolhida para recebê-lo em seu ventre. Gabriel, então, sauda Maria com as seguintes palavras: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Encontrastes graça junto a Deus. Eis que conceberás no seu seio e dará à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Está narrado em Lucas, no capítulo 1, nos versículos de 28 a 33. E Maria responde: Eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Está narrado em Lucas, no capítulo 1, no versículo 38. Maria, dessa forma, aceita a missão que lhe foi confiada, sem maiores questionamentos. Maria viu o seu filho amado ser rejeitado, injustiçado e morrer na cruz, sem que nada pudesse fazer para tirá-lo de tal situação. Ela simplesmente teve que presenciar toda a barbárie a qual ele foi submetido, sem que pudesse auxiliar de algum modo, ou mesmo defender o filho amado. A partir daí, ela se torna o símbolo da mãe que compreende, que ampara e vibra pelo filho, mesmo que efetivamente não pode modificar o destino do mesmo. Maria tornou-se o símbolo do amor incondicional, da confiança em Deus e da fé inabalável. Por tudo isso, é comum ouvirmos sobre mães que a ela recorrem. Mães, essas de todas as crenças e até mesmo aquelas em que nada creem. Maria representa o lenitivo para quem já não tem mais nada em que acreditar, ou até mesmo em que esperar, ou o que esperar. Ela representa, por vezes, a última esperança, a última corda, a qual uma mãe desesperada se segura para seus momentos, segura nos seus momentos
de aflição, principalmente quando o assunto em questão são os filhos amados, que por vezes, desvirtuados dos caminhos do bem, se comprazem em percorrer caminhos tortuosos e ilusões que o mundo traz, e que, de algum modo, acabam por induzir ao erro e a atos menos dignos. Maria estava ciente da grande missão que lhe fora confiada. Quando ela apresentou Jesus a Simeão, sacerdote do Templo de Jerusalém, para purificação, conforme determinado pela lei de Moisés, este lhe disse: A ti, Maria, uma espada transpassará a tua alma, para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações. Está narrado em Lucas, no capítulo 2, no versículo 35. Como a história pode atestar, nunca foi fácil, mas ela nunca se revoltou nem deixou de confiar nos desígnios de Deus. Ainda na cruz, Jesus se dirige a João, evangelista, e a sua mãe, dizendo: Maria, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mão. João leva Maria para Éfeso, local situado perto da costa do Mar Egeu, e se encarrega de cuidar da mãe de Jesus, até que ela desencarne. Ela, por sua vez, passou a vida toda auxiliando aqueles que buscavam o seu amparo. Vivendo no plano espiritual, Maria ainda vela e ampara a todos nós, trabalhando incessantemente junto com a sua fraternidade para acolher os espíritos suicidas. No livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, encontramos lindo e comovente relato a esse respeito, onde é citada a Legião dos Servos de Maria, organização que se vincula ao Hospital Maria de Nazaré. Além do amparo aos suicidas, outras organizações de socorro aos necessitados são dirigidas por Maria no plano espiritual. As preces dirigidas a Maria, seja por aqueles que estão na terra, seja por aqueles que estão no plano espiritual, são acolhidas por seus emissários, a fim de ser examinadas e atendidas. Vários livros da literatura espírita já trataram sobre o acolhimento de preces, e aquelas dirigidas a Maria recebem também essa tratativa. São examinados os pedidos a fim de que seja analisada com sabedoria e motivação de tal solicitação. E se a concessão do pedido será de fato benéfica para quem solicita a tua graça. Maria é, para o Espiritismo, um espírito de elevada pureza, que aceitou com humildade e amor a tarefa de ser a mãe do Cristo. Sua história não é apenas um registro da fé cristã, mas uma lição eterna de entrega, coragem e confiança na vontade divina. Na doutrina espírita, não adoramos Maria, mas reconhecemos sua grandeza espiritual. Segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, Maria foi preparada espiritualmente por milênios para a tarefa sublime de acolher em seu ventre o espírito mais puro que já habitou a terra, seu filho Jesus, o nosso irmão maior. Maria não foi escolhida por acaso, foi por mérito. Sua humildade, pureza e capacidade de amar a tornaram apta para essa missão divina. De acordo com Emmanuel, em o livro A Caminho da Luz, Jesus participou
ativamente do planejamento da Terra e da missão redentora da humanidade. Dentro desse plano divino, Maria foi escolhida por sua elevação moral e capacidade de sacrifício para receber Jesus como seu filho. Maria aceitou reencarnar entre os humildes, num povo dominado, vivendo dificuldades materiais e sociais, o que demonstra sua humildade e desapego. Segundo a doutrina espírita, a maternidade é uma missão confiada por Deus aos espíritos que já atingiram certo grau de amadurecimento emocional e moral. A reencarnação coloca pais e filhos juntos com base em laços anteriores, afetivos ou de reparação. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, afirma: Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. Maria nos mostra isso com perfeição. Ela não impôs e não mudou Jesus à sua imagem. Ela o acompanhou com amor, sem vaidade, sem apego, mesmo sabendo da sua missão. No livro A Boa Nova, obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, ditada pelo espírito Humberto de Campos, nos mostra uma Maria humilde, serena, mãe dedicada, que vive em silêncio e oração e que compreende, mesmo diante do sofrimento, a grandiosidade, missão de seu filho. Maria não é apenas a mãe biológica de Jesus. Ela é símbolo da maternidade universal, do amor que acolhe, do coração que consola, da alma que se doa. No lar de Nazaré, Maria ensinou Jesus com doçura, orações e exemplos de fé. Mesmo sendo o Espírito crístico, Jesus veio ao mundo como qualquer criança, vulnerável, necessitando de carinho, cuidados e orientação. E foi Maria quem lhe ofereceu o primeiro olhar de ternura, a primeira prece, o primeiro colo. No Espiritismo, aprendemos que ser mãe ou pai é receber em confiança divina um espírito que renasce para aprender, crescer e evoluir. Os pais tornam-se co-criadores com Deus, responsáveis por guiar moralmente o ser que lhes é confiado. A maternidade, portanto, não é apenas um laço de sangue, é vínculo espiritual, missão de amor, oportunidade de reparação e crescimento mútuo. Há mães que não geram fisicamente, mas acolhem com alma, mães do coração, mães espirituais, mulheres que assumem esse papel com igual nobreza e dedicação. Maria experimentou todas as fases da maternidade: a gestação, a infância do seu filho, a juventude, a missão pública, a rejeição e, por fim, a morte do filho amado. Mas nunca se revoltou. Nunca se perdeu em queixas. Sua postura foi de entrega confiante à vontade divina. No Espiritismo, nós aprendemos que a dor é uma oportunidade de crescimento espiritual. Maria nos mostra que o amor pode florescer mesmo na dor e que a fé verdadeira se manifesta nas provas. Sabemos que a maternidade não é feita apenas de alegrias. Há dores, renúncias, noites insones, preocupações profundas, mas há também bênçãos, o primeiro sorriso, os passos vacilantes, o abraço sincero, a certeza de que aquele ser
está aprendendo a amar. Maria, desde o primeiro momento em que disse sim à maternidade, nos mostra sua força, sua fé inabalável. Quantas de nós teríamos coragem de aceitar tamanho desafio? Maria ainda era jovem, simples, sem compreender todos os desígnios, mas confiante em Deus. Maria nos ensina sobre o valor da aceitação e da fé diante do desconhecido. É um sim que ecoa através dos séculos, como um chamado à confiança nas leis divinas. Um dos momentos mais marcantes da vida de Maria é sua presença silenciosa aos pés da cruz. Quantas mães suportariam ver o filho inocente ser crucificado? E ainda assim, Maria se manteve firme, resignada, sem revolta. Sua dor foi uma dor que não gritou, foi oração. Uma dor que não se rebelou, foi entrega. Ali, ela nos ensina sobre o amor que não exige, que não cobra, que não possui, mas que liberta. Maria continua no plano espiritual, como um espírito protetor, intercessora, junto aos que sofrem. Em muitas obras mediúnicas, é descrita como presença luminosa nos hospitais, nos lares em sofrimento, nos recantos de dor. Toda mãe carrega em si a centelha do amor de Maria, mesmo em condições difíceis, mesmo diante de filhos desafiadores. A mãe é chamada a ser luz no lar. Devemos lembrar que a maternidade não é apenas gerar. Muitas mulheres são mães do coração, adotam, cuidam, educam, guiam. A maternidade no ato de amar, acolher e orientar. Ainda, homens também podem exercer a maternidade espirituais. Pais solos, avós, tios, irmãos mais velhos, que se tornam presença protetora e educadora. Maternidade, sob a luz do Espiritismo, é missão de alma, não apenas função do corpo. O amor de Maria é tão vasto que não se limita a Jesus. Ela acolhe a todos nós como filhos. Por isso, tantos corações se sentem consolados ao orar a Maria. Mesmo sem palavras, seu amor é maternal, puro, incondicional. Maria não é só uma personagem do Evangelho. Ela é um exemplo eterno, mãe do Cristo, mas também mãe da esperança, do silêncio, da fé, do amor. A maternidade, quando vivida com amor e confiança, é uma estrada de redenção para quem guia e para quem é guiado. Que nós possamos, inspirados por Maria, viver nossa própria missão com mais amor, paciência e entrega. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios. Para você que ligou seu rádio agora e sintonizou na Rádio Três Rios, estamos apresentando o programa Uma Razão para Viver, realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Aqui quem vos fala é Ivone Rezende. Você que não sabe onde fica a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, nós estamos situados na Travessa Paulino Alves, número 145, no bairro da Vila Isabel. Nossas reuniões públicas são segundas e quintas-feiras, às 20 horas. E aos domingos temos Escola do Evangelho, às 9h30. E também fazemos diversos trabalhos assistenciais,
os quais vocês podem nos ajudar, se assim desejarem. Entregamos enxovais de bebê para as gestantes carentes, cestas básicas às famílias cadastradas e evangelizadas em nossa instituição. E aos domingos, servimos um delicioso almoço para as crianças e mães que frequentam a escola do Evangelho. Também proporcionamos às crianças passeios e atividades lúdicas e culturais no decorrer do ano. Todo findar de ano, fazemos bolsas de Natal com alguns itens como roupas, sapatos, brinquedos e doces para as crianças e presentes para as mães. Fazemos também bazar para angariar recursos para a manutenção das nossas atividades. Realizamos também atendimento fraterno às pessoas que estão necessitando de uma conversa fraternal ou de um esclarecimento sobre os ensinamentos do Mestre à luz da doutrina espírita. É só agendar através do telefone DDD 24 98843 7822. Nós vamos dar continuidade com o nosso programa Uma Razão para Viver. E hoje nós estamos falando sobre a maternidade, sobre o Dia das Mães. Amanhã, segundo domingo do mês de maio, nós comemoramos o Dia das Mães. E nós estamos falando da Mãe Maria, a mãe de Jesus, a mãe de todos nós. No Espiritismo, o Dia das Mães é celebrado com profundo respeito e amor, reconhecendo a maternidade como uma missão sagrada concedida por Deus. A doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, ensina que a maternidade não é apenas um vínculo biológico, mas uma oportunidade espiritual de crescimento, aprendizado e auxílio mútuo entre espíritos afins, muitas vezes unidos em várias encarnações. Ser mãe é uma tarefa elevada, pois envolve educar moralmente, orientar e amparar um espírito em evolução. Os laços entre mãe e filho são espirituais e sobrevivem à morte física. Mães desencarnadas continuam velando pelos filhos, e filhos oram e sentem a presença das mães, mesmo após a partida. Muitas vezes, mãe e filho já estiveram juntos em outras vidas e retornaram ao convívio terreno para ajustes kármicos ou reforço dos vínculos afetivos. Ser mãe não é apenas um laço biológico, mas uma oportunidade de progresso moral para a mãe e para o filho. A mãe é a primeira evangelizadora do lar. Sua conduta, palavras e sentimentos moldam o espírito da criança. A educação moral e emocional é uma das tarefas mais nobres que a mãe desempenha. Como diz Emmanuel, a missão das mães é divina e não existe força mais poderosa do que o amor de uma mãe em oração. A mulher que recebe um filho está sendo confiada por Deus com um espírito que precisa de amparo, amor e direção. Na questão 890 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum a homens e aos animais? Os espíritos responderam uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor
a seus filhos, no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessárias se tornam os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação, que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor de um animal. Portanto, meus irmãos, queridos ouvintes, a ternura maternal é uma das expressões mais puras do amor na terra. Começa como instinto, um impulso na natureza para proteger a vida nascente. Mas à medida que o espírito evolui, esse amor se transforma em algo maior, um sentimento moral, uma virtude luminosa. Muitas vezes, vemos mães que, mesmo em meio à escassez, à dor ou à solidão, continuam firmes, oferecendo aos filhos o o alimento do corpo e, mais ainda, o alimento da alma, o carinho, o exemplo, a paciência e a fé. Esse amor não se limita ao berço, ele continua quando o filho adoece, quando se afasta, quando comete erros, quando já não pode ser protegido fisicamente. A mãe verdadeira continua amando, orando, esperando, confiando, mesmo quando o mundo desiste. É nesse ponto que o instinto se transforma em luz. É quando a alma materna, como Maria, aos pés da cruz, se mantém serena, forte e fiel. A doutrina espírita nos ensina que esse amor é caminho de elevação, que cada sacrifício feito por amor, cada noite sem sono, cada lágrima silenciosa por um filho, é como um degrau espiritual. Não existe maternidade perfeita, mas existe o esforço sincero de amar, e isso é o que nos aproxima de Deus. Hoje, sejamos gratos às mães da terra e do céu, que nos ensinaram que amar é doar-se, sem esperar retorno, e que a ternura verdadeira é aquela que educa, consola e liberta. Diversas obras espíritas destaca a importância da maternidade, como podemos ver no livro Consolador, ditado pelo espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Na questão 110, Emmanuel nos diz: a maternidade é uma sublime missão de responsabilidade diante das leis divinas. Emmanuel destaca que a maternidade é oportunidade de redenção para quem recebe um espírito sob seus cuidados. A mãe torna-se instrumento de Deus, auxiliando na evolução daquele ser. A renúncia diária, o cuidado atento e a dedicação silenciosa são sementes de luz que florescerão no tempo certo. Já André Luiz, também psicografado por Francisco Cândido Xavier, no livro Missionários da Luz, no capítulo 13, nós vemos como reencarnações são preparadas por espíritos superiores. Uma mãe recebe a missão de acolher um filho difícil, um espírito que havia cometido erros no passado e precisava de um novo começo. A maternidade, para os corações sinceros, é mistério de amor e redenção. Essa passagem mostra que muitas mães recebem filhos que não são apenas alegrias, mas também provas vivas, exigindo fé, paciência
e espírito de renúncia. Nem sempre a maternidade é fácil, mas sempre é sagrada. Já no livro Memórias de um Suicida, por Ivone Pereira do Amaral Pereira, no capítulo intitulado Maria de Nazaré, nesta obra, Maria é retratada como espírito protetor dos que caíram em desespero. Ela é chamada de Mãe Santíssima no plano espiritual, auxiliando com doçura e compaixão os espíritos que fracassaram na luta pela vida. Maria não impunha, não julgava, apenas amava e amparava. Esse exemplo nos ensina que a maternidade espiritual se expande muito além dos laços sanguíneos. Qualquer um que acolhe, orienta e ama pode viver a maternidade com virtude. Joana de Ângeles, no livro intitulado Os Dias Gloriosos, no capítulo Mãe, nos diz: ser mãe é ser abençoada com o ensejo de colaborar com Deus, participando do milagre da vida. Joana ressalta que a maternidade é ferramenta de evolução para quem ama e para quem é amado. Muitas vezes, mãe e filhos são espíritos em processo de reconciliação e aprendizado mútuo. O lar é, portanto, um campo de provas e crescimento. Nós vimos também, sobre o silêncio de Maria. Maria aparece pouco nos evangelhos. Seu silêncio, no entanto, é profundo. Ela representa a mãe que observa, acolhe e guarda no coração. Esse silêncio é ativo, é presença, é fé, é oração. Um exemplo para as mães de hoje, que muitas vezes não podem proteger fisicamente os filhos, mas podem envolvê-los em vibrações de amor e equilíbrio. A maternidade é, portanto, um dos principais instrumentos da reencarnação. Pelo nascimento, espíritos são trazidos à Terra para experiências regeneradoras ou expiatórias. Os laços familiares podem ser afetivos, quando são reencontros de almas afins. Podem ser educativos, quando um espírito mais adiantado ajuda o outro a progredir. Podem ser kármicos, pais e filhos são com conflitos no passado, retornam para reajuste. Maria acolheu Jesus, espírito puro, que não precisava evoluir, mas isso não diminui sua missão. Ao contrário, sua grandeza foi justamente oferecer seu amor, sabendo que não era uma relação de dependência, mas de serviço à humanidade. Maria nos deixou, hoje nós sabemos que várias mães têm muitos desafios, né? Vivemos uma maternidade muito desafiadora. Mas Maria nos deixou o seu amor, nos deixou o seu exemplo de mãe amorosa, de mãe que cuida. E nos tempos de hoje, né, muitas mães estão sobrecarregadas, solitárias ou sem apoio. Outras enfrentam a dor da ausência, da distância ou da perda. O Espiritismo nos consola ao lembrar que o amor verdadeiro ultrapassa a matéria. Mães e filhos se reencontram, se reconhecem, se amam através da vida. Nenhuma dor é eterna, nenhuma separação é definitiva. Ao cultivarmos a fé, o diálogo, o evangelho no lar e a oração, seremos fortalecidos para os desafios e amparados nos momentos difíceis. Maria, no entanto,
nos deixou valiosas lições. As lições para as mães de hoje, lições que são eternas, lições essas que nunca cessarão. São as lições de Maria, mas vão repercutir por todo o sempre. Maria, portanto, nos deixou a confiança. Mesmo sem entender tudo, Maria confiou em Deus. Maria, em hora nenhuma, hesitou. Maria nos ensinou o desapego. Não impôs sua vontade a Jesus, apenas respeitou a sua missão. Hora nenhuma, Maria foi contrário à missão que Jesus veio à terra. Ela só acolheu e apenas seguiu aquele filho que também foi seu mestre. Maria nos ensinou a resignação, não se revoltou diante da dor. Maria, em momento algum, se queixou, se revoltou, e hora nenhuma, e com muito amor aceitou a sua dor. Maria foi presença amorosa, foi apoio silencioso, sem necessidade de destaque. Ninguém colocou Maria em um pedestal. Maria sempre foi aquela que guiou e que caminhou junto a Jesus. Maria nos ensinou a espiritualidade, educou, educou com base na fé e na oração. Foi assim que Maria educou Jesus, sempre orando, sempre lhe demonstrando muita fé. Essas são atitudes valiosas para todas as mães, especialmente nos tempos atuais, em que os filhos crescem num mundo de desafios morais, tecnológicos e espirituais. Portanto, queridos ouvintes, Maria, a mãe de Jesus, é um modelo maior desse amor sublime. Seu silêncio, sua firmeza e sua fé são bússola para todos que abraçam o papel da maternidade, biológica ou espiritual. Que as mães da terra e do céu sejam honradas com as nossas orações, gratidão e principalmente com o nosso esforço de sermos filhos mais conscientes e amorosos. Que o Dia das Mães é muito mais do que uma data no calendário. É um momento de reconhecimento, carinho e profunda gratidão. É o dia de celebrar aquelas que nos deram a vida, que nos acolhem nos braços, nos ensinam com paciência e nos amam com uma força que não se mede. Ser mãe é assumir um amor incondicional, um cuidado constante e uma coragem silenciosa. É estar presente, mesmo nos momentos mais difíceis. É sorrir por fora, quando o coração aperta por dentro. É guiar, apoiar, corrigir e incentivar. É ser abrigo e impulso ao mesmo tempo. Nesse dia especial, agradecemos todas as mães, as biológicas, as de coração, as avós, que também são mães, e todas aquelas que assumem esse papel com amor. Que cada uma receba o carinho que merece, não só amanhã, mas todos os dias. E para finalizarmos, deixamos aqui a nossa singela homenagem às mães, com uma poesia intitulada Para Todas as Mães com Amor, que nos diz: Mãe é começo de tudo, é ventre que abriga o milagre da vida. É voz suave que canta ao pé do berço, e silêncio que vela nas noites inteiras sem descanso. É colo que cura sem remédio, é mão estendida antes mesmo do tropeço. Mãe é quem planta amor no terreno mais fértil. O coração é quem ensina com o olhar,
corrige com doçura e firmeza, e torce em segredo, para que a vida seja sempre gentil com aqueles que ela criou com tanto zelo. O tempo pode passar, os filhos podem crescer, mas o laço que liga uma mãe a seus filhos não se desfaz, se fortalece. Elo invisível, eterno, feito de memórias, de cheiros, de conselhos guardados, de abraços que nunca se esquecem. Ser mãe é ser porto, é ser vela, é dar raízes e também asas, é carregar o mundo nos braços e ainda assim sorrir com leveza. Nesse Dia das Mães, as palavras ainda parecem pequenas diante da grandeza do que elas representam. Mas que esse dia seja um espelho de gratidão, onde cada mãe possa enxergar o reflexo do amor que semeia todos os dias. Que sejam celebradas, não apenas por tudo o que fazem, mas por tudo o que são. Feliz Dia das Mães. Que o amor que vocês nos dão ao mundo, que o amor que vocês dão ao mundo retorne multiplicado em gestos, em flores, em abraço, em tudo que é de mais belo e verdadeiro. E assim, queridos ouvintes, encerramos o nosso programa de hoje, agradecidos pela companhia de todos, rogando ao Pai que nos dê um findar de semana tranquilo e uma semana abençoada. Deixo aqui o meu muito obrigado e um forte abraço a todos. Fiquem com Deus.